Por muitas décadas, quando o Paraguai era mencionado no Brasil, ele imediatamente evocava a ideia de compras baratas, pirataria, contrabando e, para alguns, apenas o estereótipo de patinho feio sul-americano. Mas a realidade mudou drasticamente. Enquanto alguns riam, mais de 263 mil brasileiros já fizeram as suas malas. E o mais chocante é que a grande maioria não são sacoleiros. São ricos, empresários e indústrias que estão transferindo milhões de dólares em capital e produção. Este não é um movimento isolado. É uma fuga silenciosa e estratégica impulsionada por uma diferença gritante entre dois países vizinhos. O famoso custo Brasil versus a Lei 10.10.10 do Paraguai. Neste vídeo, você vai entender com dados e exemplos concretos como o Paraguai se tornou um paraíso fiscal e empreendedor, o porquê este país atraiu empresas como a JBS e a Lupo, e os números exatos que mostram o porquê o empresário brasileiro não está mais disposto a pagar para trabalhar no seu próprio país. Antes do início, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like neste vídeo e ativar o sino das notificações. Sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Para o início do nosso conteúdo, precisamos entender que o coração da migração é puramente financeiro, que são os impostos. A carga tributária brasileira para a indústria pode chegar a incríveis 40 a 65% do faturamento, dependendo do regime. O problema não é apenas o quanto se paga, mas o quão complexo é. O empresário brasileiro paga para simplesmente entender o imposto que deve. Já o Paraguai opera sobre o regime 10-10-10, que é o seu grande imã: 10% sobre o imposto de renda pessoa física, 10% sobre o imposto de renda empresarial e 10% sobre o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado/Consumo. Além disso, não há impostos sobre heranças, doações ou rendimentos no exterior. Em um ano, a diferença de custo operacional pode significar uma economia de 20 a 40% nos custos de produção no Paraguai. No Brasil, o problema não é só o peso, mas a burocracia que funciona como um imposto invisível. São milhares de normas, insegurança jurídica e o processo de fechar uma empresa é uma verdadeira via crucis. Já no Paraguai, a burocracia é baixa. Abrir uma empresa é rápido e a obtenção de residência temporária leva apenas 1 mês e meio a 4 meses. O governo paraguaio foca em dar a previsibilidade, enquanto o Brasil, muitas das vezes, oferece a incerteza. Para quem quer produzir, o Paraguai tem três trunfos que o tornam competitivo até mesmo com a China. O primeiro é o regime da maquila. Este é o maior atrativo. Empresas que produzem no Paraguai para exportar pagam apenas entre 1 a 2% de imposto sobre o valor agregado da produção. O foco é a geração de emprego e a exportação. E aqui está o dado mais chocante: 65% das exportações maquiladas do Paraguai vão para o Brasil, ou seja, estamos comprando de volta o que foi empurrado para fora. Em segundo, temos o custo de mão de obra e energia. A legislação trabalhista é mais simples e os encargos são muito menores do que a CLT brasileira, que é uma das mais caras do mundo. O custo total do funcionário é significativamente mais baixo. Além disso, o Paraguai, com a hidrelétrica de Itaipu, tem a energia elétrica mais barata do Mercosul. O custo para a indústria pode ser de até 30% menor que no Brasil. E na terceira, temos as zonas francas, que são regiões com benefícios tributários ainda menores para a instalação de indústrias e de empresas de logística. Mas antes de falarmos sobre quem são essas empresas, precisamos entender o fenômeno macroeconômico por trás disso. Especialistas chamam o que está acontecendo de paraguaização da indústria brasileira. O Paraguai não está tentando ser uma potência tecnológica mundial. A estratégia deles é cirúrgica: ser um braço produtivo e eficiente do Brasil. Enquanto o Brasil gasta trilhões para sustentar uma máquina pública pesada, o que exige impostos altos, o Paraguai adotou a postura de Estado mínimo estratégico. Eles entenderam que, para um país sem saída para o mar, o único jeito de crescer é atraindo o capital vizinho gigante. Eles não competem com o Brasil. Eles se oferecem como a solução para os problemas que o Brasil se recusa a resolver.
Dados do Banco Central do Paraguai mostram que o Brasil é um dos maiores investidores diretos no país. Não estamos falando de dinheiro escondido, mas de investimento estrangeiro direto. Em termos de rentabilidade, o capital investido no Paraguai costuma ter um retorno líquido muito superior ao investido em território brasileiro, simplesmente porque a mordida do governo é menor e a inflação tem sido historicamente mais controlada e estável que a nossa. Para o milionário brasileiro, o maior medo não é apenas o imposto, é a instabilidade. No Brasil, uma decisão judicial pode mudar as regras de um setor inteiro da noite para o dia. No Paraguai, as leis de incentivo fiscal, como a Lei da Maquila, têm uma blindagem política muito forte. Existe um pacto nacional paraguaio para não mexer nessas regras, pois eles sabem que a confiança do investidor é o único ativo que eles possuem. Essa combinação de energia barata, baixa tributação e segurança jurídica criou uma tempestade perfeita. E é aqui que os nomes começam a aparecer. Quando a conta não fecha no Brasil, o empresário não tem outra opção a não ser cruzar a ponte da amizade. Não estamos falando de pequenos empreendedores. Estamos falando de marcas que fazem parte da história e do cotidiano brasileiro. Alguns dos exemplos são a Lupo, a famosa fábrica centenária de meias e lingeries, onde a própria CEO da empresa afirmou que não é a Lupo que está indo por vontade própria para o Paraguai, e sim o Brasil que empurrou a empresa para o país vizinho. A unidade paraguaia teve os custos reduzidos em 28%. Temos também a Estrela, a icônica fabricante de brinquedos, que transferiu a produção que antes estava na China e no Brasil para o Paraguai, aproveitando a atratividade fiscal e de custos. Temos também a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, que também tem operações no país vizinho, buscando a otimização de custos. E elas não estão sozinhas. A Oxigroup de gases industriais e a Efisa de embalagens são outros exemplos de grandes investimentos brasileiros que atravessaram a fronteira. E com isso, a gente chega à grande virada para o Brasil. Quem perde com isso? O Paraguai está colhendo os frutos da simplicidade, da estabilidade e baixos impostos. Hoje, 7 em cada 10 novas indústrias abertas no país vizinho são de brasileiros. A pergunta que fica é se 75% dos novos empregos gerados no Paraguai são resultados de investimentos brasileiros. Quem está perdendo? Não são apenas os ricos que estão indo embora, são os empregos e o capital que poderiam estar gerando renda aqui no nosso país. E por fim, após todos esses dados levantados, podemos concluir que o Paraguai deixou de ser uma piada e se tornou um case de sucesso de liberdade econômica, focado em atrair quem produz e gera riqueza. A história da migração de ricos e empresas para o Paraguai é um espelho. Ela não fala mal do país vizinho. Ela expõe com números a urgência de o Brasil resolver o seu custo de produção insustentável, a sua burocracia sufocante e a sua carga tributária complexa. E você, o que acha que o Brasil precisa mudar para reverter esse êxodo? Se você gostou dessa análise, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo.